Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Esta semana só em versão áudio. Só em versão Sim. áudio. Vamos dizer porque é que nós estamos a Sim, filmar. diz tu, porquê? Este- Já que é por tua causa. É por minha causa, pois é. Eu estou aqui com um desafio físico que não é novo para mim, já aconteceu mais vezes. Aqui um desafio ocular, chamemos-lhe assim, Yeah. que é um desafio doloroso e, portanto, podem nos imaginar assim a gravar este episódio Deitados na cama, assim, num quarto completamente às escuras. Mais ou menos, mais ou menos. quase às escuras. Quase às escuras e eu de óculos de sol. Exato. Né, Porque é mesmo assim. para garantir que tenha um mínimo de conforto aqui para a nossa conversa. Sim, sim. Porque realmente este conforto afeta tudo. Esse desconforto afeta tudo na tua vida, basicamente. Sim, mas eu não gostava de falar sobre isso agora. Não, vamos falar de outras coisas, Porque para, mas- para onde vai o foco flui a energia Exato. e o meu foco tem andado demasiado à volta disto. Então, Então, vai. então estou aqui cheio de vontade de ter uma conversa de desenvolvimento pessoal contigo, mesmo que seja de olhos fechados. Tá bom, então vamos lá. Olha, eu queria começar a conversa desta semana por eu há uns dias mesmo, 2 ou 3 dias atrás, fiz uma pergunta fizemos uma pergunta no nosso grupo do Telegram, Exato. esse grupo que nós temos falado tanto aqui, o grupo que se chama Podcast IVM. Simples assim. Sim, quem não faz parte é só juntar-se Podcast IVM e nós todos os dias fazemos perguntas e partilhas e há uns dias colocamos aqui uma pergunta que era uma pergunta não é de escolha múltipla, porque podes tem um conjunto de afirmações e tu escolhes aquelas que fizerem sentido para ti. E perguntamos, estudar desenvolvimento pessoal fez com que, e depois tínhamos uma série De opções. de opções que me sinta com mais recursos e capacidades, fez com que entendesse melhor o que se passa comigo, que conseguisse lidar melhor com os outros, criasse novas estratégias e possibilidades na minha vida, fez com que gerasse melhores resultados, com que tenha passado a pensar melhor, com que tenha aprendido a gerir as minhas emoções, tenha mudado hábitos e comportamentos, ou tenha ficado ainda com mais vontade de aprender e evoluir. E foi muito interessante depois analisar as respostas aqui, que eu acho que são representativas aqui do grupo de pessoas que nos acompanha. Porque se por um lado tivemos assim destacada como mais votada de todas, com 64% das pessoas a assinalarem a opção tenha ficado ainda com mais vontade de aprender e evoluir, tivemos também destacado com menos votos, só com 18%, gerasse melhores resultados. Portanto, eu achei isto bastante interessante. Sim. Já agora, depois de ter ficado ainda com mais vontade de aprender e evoluir, as duas seguintes mais votadas foram que me sinta com mais recursos e capacidades e que entendesse melhor o que se passa comigo. Né? Portanto, parece que, claro que aqui estudar desenvolvimento pessoal pode querer dizer coisas mesmo muito diferentes. Claro. Pode ser estudar, pode querer dizer coisas diferentes e desenvolvimento pessoal também pode querer dizer coisas diferentes. Mas estes resultados são interessantes. Quando tu me ouves a falar destes resultados, assim, quais são os primeiros pensamentos que tu tens? Eu penso um bocadinho nessas ideias fixas sobre o desenvolvimento pessoal, né? Que se fala muito em quando vimos publicitado cursos, palestras, masterclass, seja o que for, ligados ao desenvolvimento pessoal, muitas vezes encontramos ali a frase gera melhores resultados. Certo. Né? Mas muitas vezes isso não é muito específico. Melhores resultados em relação a quê? Certo. Especificamente. Portanto, fico aqui a pensar se as pessoas também não só não geram muitos melhores resultados, mas que talvez ainda mais aquilo tornou-se menos importante gerar melhores resultados, que eu acredito que associamos muito a gerar resultados em termos de dinheiro, em termos de profissão, em termos desportivos, talvez, não sei. Mas esses são assim os meus primeiros pensamentos. Isso, para algumas pessoas, quando seguem certas linhas de desenvolvimento pessoal, se isso deixa de ser tão importante ou interessante. Sim. Eu acho que pode querer dizer, podemos fazer aqui muitas leituras, não é? Yeah. Por um lado por um lado se calhar para algumas pessoas isso não é importante. Ainda assim, mesmo que não seja muito importante, se eu olhar para mim e para aquilo que aconteceu como estudante de desenvolvimento pessoal, eu também
gerei melhores resultados. Sim. E resultados muito, muito diferentes e em áreas diferentes da minha vida e que melhoraram consideravelmente com o desenvolvimento pessoal. E acho que isto pode ser lido de muitas formas. Por um lado, pode querer dizer que, de facto, isto depois não se torna tão importante e que, se Sim. calhar, se torna mais importante aprender mais sobre mim ou sentir entusiasmo, sendo que isso também podiam ser visto como resultados, Exatamente. não é? Pode-se tornar mais importante simplesmente a questão do bem-estar, que é os meus resultados são iguais, só que eu sinto muito melhor comigo Exato. e com os próprios resultados. Pode ser uma leitura desse género, não é? Mas também acho que há aqui uma leitura que é importante fazer, que é o- muitas abordagens de desenvolvimento pessoal colocam o resultado como a coisa mais importante no início, né? É o chamariz, que é vem aprender como ganhar mais dinheiro ou vem aprender como teres melhores resultados em todas as áreas da tua vida. Só que depois, nem sempre, hum, nem sempre faz um follow-up para perceber se de facto a tua abordagem está a permitir às pessoas terem melhores resultados. Certo. Não é? E se isso é o teu grande ponto de partida, não é? Se esse é o teu, como é que se diz, o teu unique selling Yeah. point, não é? É isso que tu estás sobretudo a vender, é a tua habilidade de ajudar as pessoas A a gerar gerarem melhores melhores resultados. resultados, a melhorarem a performance. Depois, em princípio, deveria ser isso que tu estavas a procurar medir, não é? Porque senão é uma afirmação assim um pouco bocadinho no no ar, ar, yeah. um pouco no ar, não é? E portanto, acho que fiquei a pensar nessas várias coisas. Fiquei a pensar Sim. Bem, eu ao ver as respostas até fiquei contente porque essas respostas vão muito na linha daquilo que nós procuramos partilhar, sim. não é? Que é o mais, mesmo quando nós trabalhamos, não é? Com os atletas que nós trabalhamos, por exemplo, claro que esses atletas têm objetivos específicos ligados ao seu desporto, mas também nós temos feito, principalmente nestes últimos projetos que temos trabalhado, temos feito mesmo questão que isso ficasse claro entre nós e o nosso cliente, que nós trabalhamos sempre além deste resultado específico no teu desporto, não é? Nós trabalhamos para a tua vida e os resultados que tens na vida no geral. Mas para ti, sentiste melhor não é um grande resultado? É aí que eu queria chegar, porque esse para mim é o verdadeiro Sim. resultado, não é? Aquilo que nós temos falado em outros episódios sobre o sucesso, não é? Que acho que podemos ligar o sucesso a isto que é resultado aqui, que eles vão muito de mão dada, não é? E aquilo em que falamos como sendo o sucesso, o verdadeiro sucesso, esse sucesso é emocional, Sim. não é? E isso é que faz a verdadeira diferença, não é? Eu fico sempre um bocadinho alérgica quando ouço essa afirmação de gera melhores resultados. Às vezes já tenho visto isso ligado à parentalidade. Agora estava a pensar, se calhar já apareceu alguma vez ligada em relação Algum às discurso minhas que tu fazes, coisas, sim, né? sim. Que são outras pessoas que gerem essa parte mais de marketing. Mas não é uma linguagem que eu gosto de utilizar também, né? Eu quando, por exemplo, nas abordagens que faço de coaching, como o coaching, e entre outras coisas, também tem um foco no resultado e na melhoria do resultado ou no alcançar resultados desejados, eu falo muitas vezes sobre isso. Acho que falo assim de uma forma bastante ampla, porque o resultado pode ser aumentar o meu salário, mas o resultado pode ser melhorar a relação com o meu filho, o resultado pode ser sentir-me melhor comigo próprio. Não é? Isso são tudo resultados, acho eu. Sim, Não é? Portanto, fiquei a pensar aqui, acho que vou voltar a questionar ali o grupo de alguma forma sobre o que é um resultado? o que é, não é? Porque se aparentemente só 18% das pessoas estão a dizer que estudar desenvolvimento pessoal lhes permitiu gerar melhores resultados, devem estar a pensar em resultados específicos Certo. que não melhoraram com o desenvolvimento pessoal, Exato. não é? É por isso que estou a dizer que tradicionalmente no desenvolvimento pessoal o resultado não está ligado ao aumento de autoconhecimento, por Talvez, exemplo. sim. Que para mim é um É, resultado espetacular. certo. Não é? Parece também, não é? A forma como colocaste Sim, ali as questões. sim, estou-me a lembrar muito daquele conceito que nós exploramos no IVM, nos Coliseus, do bem-estar, né? Enquanto o grande ponto B, o grande objetivo, o objetivo é elevar o meu bem-estar e ele é elevado através de uma satisfação mais simples, natural e direta das necessidades psicológicas. Certo. Né? E esse para mim é que é assim o grande resultado. grande O grande resultado. resultado. Eu até posso
melhorar alguns resultados específicos. Posso, agora corro mais rápido, ou agora sou melhor a fazer o jantar, ou agora tenho mais dinheiro na minha conta e não ter aumentado o meu bem-estar. Exato. Portanto, esse para mim é que é O resultado máximo. o grande resultado. Sim. Mas não deixa de ser curioso que, no fundo, de acordo com essa tua definição agora, terias obrigatoriamente também de ter posto ali um cliquezinho no gerar bons, geraste melhores E eu resultados. pus. Eu também pus. Eu também pus, eu também pus, porque sem dúvida, assim, em relação a uma variedade de coisas, quando eu penso no meu mundo mental e emocional pré-desenvolvimento pessoal e depois a forma como ele foi sendo positivamente afetado pelos conhecimentos do desenvolvimento pessoal, eu melhorei resultados, acho que em Agora todas as áreas da estou minha a ter vida. assim um insight em relação à parentalidade também. Às vezes, quando as pessoas dizem que as coisas não funcionam, é porque se limitam muito, não é? Uma pessoa que entra na parentalidade consciente e começa a experimentar uma abordagem diferente. Ainda não deram o clique na mudança de utilizar uma ferramenta só porque essa ferramenta supostamente é mais consciente. Se a minha intenção se for muito ligada a um objetivo específico em relação ao comportamento da criança, é só aí que eu posso dizer se funciona ou não, não é? Só aí eu acho que de repente não tenho um resultado com a parentalidade consciente. E esqueço-me, ou quem diz isso esquece, que fez uma grande tomada de consciência que fez com que experimentasse outra coisa, Certo. não é? E não vê isso também como um resultado, um bom Olha, resultado. olha que interessante, sim, de acordo com os dados que eu estava ali a dar, não é? 54% das pessoas dizem, sim, estudar desenvolvimento pessoal fez com que eu me sentisse com mais recursos e capacidades, mas só 18% diz que gerou melhores resultados. Yeah. Quando, na forma como eu olho para desenvolvimento pessoal, o facto de eu me sentir com mais recursos e capacidades Exato. é um resultado tremendo, não é? Exato, e exatamente isso que Sim. acontece aqui Por exemplo, também nesse quando exemplo. eu faço o curso de Top Speakers, né, que é o meu curso de falar em público, aquilo que o grande resultado que nós estamos em busca de criar é esse resultado de eu me sentir com mais capacidades e mais recursos para me poder exprimir, comunicar, passar as minhas mensagens, não é? Claro que depois pode haver outros resultados. Por exemplo, se eu for um comunicador profissional, posso cobrar dinheiro pelas minhas palestras, ou posso estou a vender um produto e consigo vender o produto mais eficientemente porque tenho estes recursos, mas ter os recursos em si, para mim, é um grande resultado. Sim. Aliás, é o mais importante dos resultados, porque é o resultado que me permite depois obter os outros. Mas não achas que algumas pessoas iam protestar quando dizes isso também? Que te estão a dizer que não, mas então, como é? Se não vejo os resultados assim na prática, com mais dinheiro na minha conta ou mais palestras marcadas? Não sei, estava aqui a ler estes resultados, porque depois também repara que o Eu facto... estou de acordo contigo, Sim, mas estou a pensar em alguém sim, que... e repara também que é uma coisa muito interessante e que eu acho que até nós que somos profissionais de desenvolvimento pessoal devemos ser bastante cautelosos com isso, que é o facto das pessoas... ali o resultado mais votado foi fico entusiasmado e com vontade de aprender ainda mais. Yeah. Não é? Parece que é assim um resultado intermédio, que é, Yeah. olha, isto entusiasmou-me e quero aprender mais. Só que ao mesmo tempo estou entusiasmado para aprender mais, mas ainda não estou a gerar melhores resultados. Ainda não estou a ver os resultados, Certo. né? E isso, porque é que eu digo que é necessário ter alguma cautela aqui? Porque isto é uma coisa. Nós já falamos sobre isto mais que uma vez aqui no podcast, que é eu, como instrutor, às vezes vejo um aluno que chega, faz, por exemplo, um curso de coaching e fica muito entusiasmado. E quer ir fazer o curso de coaching avançado, que é porque está entusiasmado e gostou tanto de aprender isto e quer aprender mais. Só que ainda não está, de facto, ainda não integrou o conhecimento, logo ainda não está a demonstrar o como se... ainda não está a demonstrar, ou seja, não está verdadeiramente a sentir-se com mais recursos ou mais habilidades ou com uma nova forma de ver e sentir a sua vida. Só como se entusiasmou, agora quer mais. Porque é que eu digo que é preciso ter cautela? Porque quem estiver neste mercado e não for assim muito consciente ou muito ético, pode utilizar essa sensação que é muito poderosa para estar continuamente a vender mais, né? Aliás, uma das coisas que eu tenho muita cautela, porque já vi coisas terríveis a serem feitas,
é quando alguém está a passar por um processo de aprendizagem, por exemplo, faz um curso e no último dia do curso é-lhe vendido um curso seguinte. E se propõe à pessoa, tipo, se comprares agora tens não sei quanto desconto. Porque isso é mesmo, é o cavalgar em cima dessa sensação de uau, estou aqui a aprender e vai já a aprendizagem seguinte. Yeah. E isso nem sempre nem sempre é assim ético. muito sério, acho eu. Não, concordo. É preciso ter cautela. Mas há muitos desses clichês no desenvolvimento pessoal. Há muitos clichês no desenvolvimento pessoal. Hoje escrevi sobre um clichê nas redes sociais. Sobre um clichê de que eu gosto. Gostas? Não, eu gosto de pensar no que é que nós estamos realmente a afirmar quando utilizamos um clichê ou quando fazemos uma afirmação qualquer, não é? Se isto é intelectualmente honesto. Porque às vezes na área do desenvolvimento pessoal confundem-se aqui várias linhas de comunicação. Confunde-se o que é eu afirmar as minhas crenças, eu afirmar as minhas técnicas, eu afirmar com um objetivo terapêutico, Sim. eu afirmar com um objetivo de marketing para vender alguma coisa. Portanto, às vezes isto confunde-se tudo. E às vezes as pessoas do outro lado não sabem muito bem. Este tipo está a dizer isto porque acredita mesmo, porque é assim, porque ele tem a certeza, porque está a procurar influenciar-me. O que é que ele está a dizer? E a minha reflexão hoje era sobre quando nós dizemos às pessoas tudo acontece por uma razão. Tudo o que acontece na tua vida acontece por uma razão. Uma razão que é boa para ti. Uma razão que tem a ver com a tua evolução, com o teu crescimento. Portanto, E só acontece porque tens recursos para lidar com ela neste momento. Sim, ou só te acontece porque tens recursos, senão Não aconteceria. não acontecia. E às vezes há aqui umas linhas que até são muito parecidas entre afirmações que são feitas num contexto de desenvolvimento pessoal e afirmações que seriam feitas num contexto religioso. Só que para mim há aqui uma diferença preponderante e que eu acho que é interessante para quem nos está a ouvir refletir sobre isto. Sim. E também partilhar depois connosco a sua opinião. Certo. Que é que eu acho que quando nós estamos no domínio religioso, nós estamos no domínio da fé. Da fé, Não é? exato. E a fé não necessita de prova. Não é? Aliás, é essa a definição de fé. Não é? A definição de fé é tu avançares ou acreditares mesmo sem ver a luz. E a descansar na fé, né? E descansares na fé. Que é, ok, disseram-me isto ou ensinaram-me isto e eu decidi acreditar. Acredito. Não é? Embora aqui o decidir já está, pressupõe aqui que eu tenho a capacidade de escolher quando muitas pessoas aprenderam a fé religiosa quando eram muito pequenas. Eram muito influenciáveis. Muito influenciáveis e não lhes foi dado a escolher, não é? Simplesmente lhes disseram é assim e aliás o simples facto de questionares isto vai-te fazer arder no inferno. Exato. Mas há a fé. Quer dizer que dentro desse quadro nem faz muito sentido alguém perguntar mas como é que eu tenho a certeza disso? Tens a certeza porque está escrito no livro, ou tens a certeza porque aquela pessoa disse. Não há uma experiência direta. No desenvolvimento pessoal, eu acho que nós já não estamos no domínio da fé, estamos no domínio de partilhar as nossas experiências e as nossas crenças. Uma coisa é eu dizer, olha, eu acredito que as coisas acontecem sempre por uma razão. Ou até, que é a minha proposta, se fizeres de conta que as coisas aconteceram por uma razão, isso tende a ser bom para ti. Certo. Que é um estudo prático que nós temos de fazer. Outra coisa é fazer a afirmação. As coisas acontecem sempre por uma boa razão. Porque se tu me perguntares como é que tu sabes, que é uma pergunta legítima, não é? Que é a pergunta da epistemologia. Aqui já entramos no domínio da religião outra vez. Sim, porque essa é a pergunta da epistemologia, não é? Como é que tu sabes aquilo que tu sabes? Portanto, como é que tu chegaste até esse conhecimento? Yeah. E agora, o que é que eu te respondo? Ou dou uma de guru, não é? Digo, eu sei porque recebi essa mensagem de alguém. Canalizar. Ou eu sei porque é assim, não é? Eu fecho-me e começo a ser muito dogmático porque é assim que a vida funciona. Ou então digo, olha, eu não sei, não é? Mas pensei sobre isso e para mim parece-me... Sinto-me melhor quando acredito que assim é, não é? Sim, ou quando olho para os acontecimentos da minha vida, Parece a que posteriori, parece que há aqui um propósito. Certo. Não é? Só que acho que a resposta mais honesta de todas seria... Esta é a minha proposta, não é? A resposta mais honesta seria dizer, olha, claro que eu não sei se há um propósito para todas as coisas da nossa vida, muito menos se esse propósito é bom para mim. Aquilo que eu sei, por experiência direta, é que quando eu ajo com base nesse pressuposto, eu tendo
a sentir-me com mais recursos, ou mais entusiasmado, ou com Mais mais facilmente fazer novas escolhas, novas não é? escolhas, tenho mais facilidade em aceitar as coisas Sim, que me vão sinto mais acontecer. leve, mesmo em Sim. situações mais sérias, não é? É, é. Mas é uma grande diferença. Mas é uma grande diferença. É, É uma grande diferença. Queres falar de mais clichês? Então, já não chega esse? Antes de mais, eu gostava que isto deixar este assentar, porque eu vejo em muitos estudantes do desenvolvimento pessoal, às vezes, quando chegam até mim para estudar, agora, como tu sabes, ando muito entusiasmado com a neuroestratégia. Acho que vai ser a proposta mais interessante. Eu sou aqui uma parte muito interessada nisto que vou dizer, não é? Exato. Mas acho que vai ser a proposta mais interessante de desenvolvimento pessoal que apareceu nos últimos anos. Também acho. Sim, estou parte interessada e ligeiramente arrogante a fazer esta afirmação. É mesmo aquilo que eu acho. E às vezes os alunos chegam para fazer um curso ou para aprender, e às vezes eu noto que há uma certa desilusão quando eu digo coisas como esta que eu disse Sim. agora, que é, eu não sei, eu posso agir com base nesse pressuposto. É. Isto, os pressupostos operacionais, ou seja, aquilo que nós pressupomos quando entramos em ação, nós acho que faz sentido nós revisitarmos os pressupostos, que é o que é que eu estou aqui a pressupor. E nem precisamos de ficar demasiado ligados como é que eu provo que isto é verdade. Eu não preciso de provar, não é? Posso só aceitar o pressuposto e ver o que é que acontece quando eu ajo com base neste pressuposto. Exato. Como é que eu me sinto, o que é que Como é que- acontece, que tipo de relações crio, que tipo de resultados crio. Sim, para depois poder eventualmente voltar atrás e dizer, olha, eu não sei se isto é uma verdade absoluta, nem provavelmente há forma de eu alguma vez saber, Exato. mas quando eu ajo com base neste pressuposto, tende a ser saudável para mim, tende a ser ecológico, tende a ser bom. Eu prefiro agir. Prefiro agir com base neste pressuposto. Exato. Agora, daí até eu passar a afirmar o pressuposto perante os outros com total certeza, com confiança inabalável, isso vai fazer com que os outros possam receber o proposto de uma forma muito automática. E vou afastar mais do que aproximar. É super. Não, nem era o afastar que eu estava. Eles vão dizer, se a Mia disse isto é porque é assim. Ok, nesse E sentido. eles agora sim. têm um Mas dogma. outras pessoas vão achar Pronto, que não. mas podem ter um dogma na sua vida que foste tu que propuseste. Exato. Não é? E nós E passamos. que nem sequer questionam. Sim, nós passamos dogmas uns aos outros, sobretudo quando estás numa posição de autoridade, e pode ser muito danoso para as outras pessoas. Yeah, yeah. Não é? Sim, isso para mim é muito importante. Digo sempre isso. Que ninguém deveria fazer nada na área da parentalidade só porque foi algo que eu propus ou porque eu disse. Não é? Sem questionarem isso e perceberem se é algo que encaixa dentro dos seus valores e as suas intenções. Não é? Porque ali, mesmo um pressuposto, podes comparar com as tuas intenções. Não é? Será que este pressuposto está alinhado com as minhas intenções? Se sim, então posso utilizá-lo. Se não, talvez não faça tanto sentido. Agora, quem é que vai ter mais, quem é que vai ter mais, quem é que vai ter mais alunos, quem é que vai ter mais seguidores, quem é que vai ter mais, é quem diz, olha, isto talvez seja assim, e se tu agis com base nisto ainda funcionar bem para ti, ou explora e vê o que acontece, ou quem diz, isto é assim, e me dá momentaneamente Certeza. não é? Me dá uma certeza, não é? Quem é que tem mais sucesso no mercado? Quem chega e diz existe vida depois da morte? Ou quem chega e diz olha, ninguém sabe, é impossível saber, como é mais ou menos óbvio, não é? Ninguém sabe, ninguém pode saber. Podes especular e podes acreditar mais numa coisa do que noutra por razões que são tuas. Agora, ninguém pode fazer essa afirmação em total congruência e com total honestidade intelectual. Quando muita pessoa pode dizer eu acredito muito nisto, acredito muito nesta possibilidade, e até posso ter uma preferência por esta possibilidade, só que isto parece mau marketing, não é? É muito mau marketing. Parece que vende pouco. Mas isso é a honestidade intelectual
muitas vezes está acompanhada de dizer coisas que são pouco populares ou são pouco atraentes, não é? Sim, Fica melhor fazer afirmações mais taxativas, só que depois isso fica com cada um, não é? Fechar os olhos e perceber isto é mesmo congruente, eu acredito mesmo nisto. Sendo que eu acho que algumas pessoas, atenção, acreditam mesmo. acreditam mesmo nisto. Porque têm essa experiência de alguma forma, não é? Que sentem que isso está confirmado pela sua própria experiência. Sim, mas mesmo. Isso tudo acontece por uma razão, por Sim, exemplo. sim. É. É? A sua experiência pode-lhes mostrar isto. Exato. Claro que tu depois podes ir provocar, não é? Porque mesmo assim, como é que tu sabes Exato. que havia uma boa razão? Como é que Como é tu que tens sabes certeza que não é absoluta? simplesmente a tua vontade de atribuir significados positivos às coisas que fez com que isso acontecesse, Yeah. não é? Lá está, eu acho que a discussão nem sequer é interessante. A discussão mais interessante é o que acontece na tua vida quando tu partes desse princípio. E o que acontece na tua vida quando tu partes de um princípio diferente, não é? Isso, não é? Voltando ali à religião, Sim, esta questão, para mim faz muito sentido nesse âmbito, porque a religião pode ser visto como um pressuposto. certo. Não é? Eu sempre que observo pessoas que têm uma fé que para mim é julgada como uma fé saudável, eu vejo que aquelas pessoas têm claramente uma vida melhor por utilizarem este pressuposto da religião. Certo. Mas repara como também, eu conheço, continuando a explorar aquela ideia de as coisas acontecem sempre por uma razão. E eu conheço algumas pessoas que estão muito bem e vivem muito bem com o pressuposto de que pá, Tudo é um acaso. as coisas não acontecem por uma razão, não Sim. é? Nós É tudo um vivemos num acaso. mundo quântico de infinitas possibilidades, alguma tem que se manifestar, pá, e há modelos mais ou menos matemáticos e que são caóticos e que fazem com que aconteça uma coisa em vez de outra. Yeah. Isso não tem propriamente uma razão para além daquela que nós decidimos atribuir-lhe, não é? Não é? Aparece aqui outro clichê que é as coisas têm o significado que nós decidimos dar-lhes. Sim. E há pessoas que vivem totalmente bem com isso. Tipo, ok, há momentos em que isso é uma vantagem. Em que esta pessoa, por exemplo, não vai ficar consumida até ao fim dos seus dias porque um dia ia a conduzir e provocou um acidente. Porque em vez de estar consumida pela ideia de isto aconteceu por uma razão, isto aconteceu por um acaso. Portanto, há momentos em que Tanto uma coisa como a outra pode ser mais adequada. pode ser mais possibilitadora ou pode ser mais adequada. Yeah. E repara como é diferente se eu viver, se alguém me tiver simplesmente dito, não me apresentaram hipóteses, olha, talvez as coisas aconteçam por uma razão, talvez as coisas aconteçam com um determinado propósito. Simplesmente disseram, tudo o que acontece na tua vida tem um propósito. E se isto foi apresentado de forma fechada e sobretudo num momento emocionalmente significativo, onde eu estou muito aberto a receber informação e aquilo ficou lá, simplesmente escrito na pedra, eu agora posso às vezes viver dissabores muito grandes na minha vida, porque lido com coisas, não é? Por exemplo, agora estou com esta cena no olho, Yeah. não é? Isto aconteceu por uma razão. Que razão é essa? A partir do momento que eu aceito o pressuposto, pá, há aqui uma razão. E eu vou agora estar aqui Consumido para consumido procurar por isto. encontrar essa razão. Será que é porque há alguma coisa que eu não quero ver na minha vida e Yeah. então o meu olho fica assim? Será que é porque devia descansar e não descanso e o meu olho fica assim? Será porque não estou a fazer alguma coisa saudável e então o meu olho fica assim? Sabe? Nem te passa pela É uma cabeça. manifestação Nem de te uma passa cena. pela cabeça a quantidade de correlações que eu tenho procurado encontrar. E tu Exato. até me tens ajudado em algumas, perceber. Será que há alguma coisa que eu como? Será que há alguma coisa que eu faço? Tem a ver com isso fiz? Pá, é uma loucura. Só que é diferente se eu, em vez de estar obcecado pela ideia de isto é assim, eu tenho que encontrar a razão, ou há uma razão, mesmo que eu não consiga encontrá-la, ou eu pensar, talvez haja uma razão, É. mas talvez não haja. Sim. Sabes? Porque isso dá para eu ficar assim um bocadinho mais. Mas achas que isso é específico para ti, esse talvez? Porque a palavra talvez aqui faz uma grande diferença. Não, Para algumas pessoas, esse talvez se calhar não funciona tão bem como funciona para ti. se calhar não funciona tão bem. Só que eu estava a fazer aqui uma afirmação muito grande, que era a minha afirmação é de que ninguém pode fazer a afirmação sem o talvez e ser intelectualmente honesto. Certo. Claro que isto depois agora nos leva aqui eu
eu interesso-me por religião e gosto de ler sobre religião e há alguns aspectos na, nas várias religiões que eu acho atraentes e interessantes. E acho que a afirmação de é assim, né? Deus existe desta forma, epá, isto que eu vou dizer é forte, mas é o meu mapa. Ela não é intelectualmente honesta. Certo. Porque é diferente. E eu ouço tantas pessoas a falar de uma forma muito interessante sobre religião que não estão tão fechadas, mas estão a dizer isto faz sentido para mim, ou isto pode ser assim. Ou quando eu procuro em mim é esta a informação que ressoa mais ou que faz mais sentido. Isto é diferente e são estas pessoas que até tendem, às vezes, a aproximar-me da religião. Sim. Ao contrário daquelas que são, Era aí que eu queria que chegar são antes com dogmáticas. a questão, a diferença entre a aproximação e o Ok. afastamento, não é? Se tu queres falar sobre estas coisas e acreditas mesmo que tudo acontece por uma razão, Sim. e estás numa conversa com alguém que não acredita nisso, estás Sim. muito fixo na tua afirmação como uma verdade absoluta, afasta-te dessa pessoa. Certo. Não é? À partida ela vai ter menos interesse em ouvir porque é que tu acreditas naquilo em que acreditas. Olha, outro clichê muito comum no desenvolvimento pessoal é o clichê de que tu tens dentro de ti todos os recursos que necessitas, não é? Yeah. Que até às vezes vai um bocadinho mais longe. Tu propuseste há pouco, não é? Que é quando te dizem, se estás a vida... Oferece-te só os desafios para quais já estás preparado, não é? Sim, Para caso quais contrário não te yeah. ofereces. E tu consegues perceber que essas afirmações, Tenham elas... boas intenções por Não é? trás. Por exemplo, eu estou aqui amargurado porque tenho muitas dores no olho, não posso abrir o olho e isto tem um impacto na minha vida. Mas se eu pensar, ok, mas a vida não me daria este desafio se eu não tivesse recursos para lidar com isto. Isto de repente faz-me, este pressuposto ativa em mim uma certa paz. Não é? Que Sim. é, ok, eu vou conseguir lidar com isto. Se eu não conseguisse lidar com isto, a vida não me dava este desafio. Não é? Yeah. Só que depois, mas existe sempre assim? É assim? Ou sou eu que estou a ativar este pressuposto? Exato. Porque, curiosamente, quando eu sei que isto é só um pressuposto que eu estou a ativar, eu sinto que há aqui uma escolha. Há aqui Sim. Sabes que eu acho que muitas dessas coisas é que nós dizemos para fugir do sofrimento sempre. Certo, Que sim. parece que estamos constantemente a fugir da dor, do É como sofrimento. quando dizemos... As crianças. vai correr tudo bem, Yeah. vai ficar melhor. Não, Né? Áureo, não é? Sim, Como é que tu sabes? mas Sim, imagina se nós, desde pequeninos, estivéssemos sim, habituados, as pessoas dizem, quando nós estamos tristes, pelas razões, não sei, diversas, há muitas razões para estarmos Certo. tristes e há sempre, quando estamos tristes, esta razão é sempre Sim. válida. Só que nós fomos ensinados que a razão Certo. não é válida, muitas vezes. Mas imagina se nos educassem só através da oferta de um espaço emocionalmente e fisicamente seguro para nós sentirmos o que temos para sentir. Sim. Em vez de estarem constantemente a procurar salvar-nos ou julgar-nos, né? Há várias estratégias aqui. Às vezes somos julgados por aquilo que estamos a sentir e outras vezes os pais querem salvar as crianças das emoções más e resolver tudo para as coitadinhas não terem que sentir as emoções ditas negativas. Né? Imagina Eu sinto tantas vezes isso. Quando um dos nossos filhos está a sentir uma emoção negativa, está é do que nós triste, queremos resolver. a vontade de salvar Yeah, brutal. é tão forte. É brutal. Mas imagina se nós conseguíssemos só oferecer esse espaço. Eu estava a pensar nisso no outro dia também, porque a minha irmã teve uma questão com a gravidez que parece-me que vai correr tudo bem, né? É isso que nós queremos. Mas quando ela estava no meio dessa emoção muito forte, com muito medo, com muita frustração em mistura e tristeza também. E uma coisa que eu tenho procurado praticar cada vez mais é eu não lhe disse vai correr tudo bem. Não lhe disse isso. Até porque tu não sabes. Porque eu não sei. Mas isso às vezes também não é um... às vezes é um comando hipnótico, não é? Que é nós estamos a dizer... Porque também acreditamos que se eu disser à pessoa vai correr tudo bem, por exemplo, isto se calhar vai sossegá-la e ela ao sossegar-se aumenta a probabilidade de correr tudo bem. Mas eu acredito que aquilo que procurei fazer pode ter o mesmo efeito, que é só reconhecer o que ela está a sentir. Dizer que pois eu percebo, eu entendo que não é? Ela teve que fazer a amniocentese, eu sei que isso, porque também fiz, portanto eu posso falar disso. Eu sei, e é muito frustrante, e esperar é angustiante.
E pronto, e tens todo o direito de sentir o que estás a sentir. E esse comando não é também um comando positivo nesse sentido. O comando de... De que o que estás a sentir está tudo bem com isso. Sim, ok. Não é? Sim. É uma outra forma de ver a coisa. Eu acho que nós, claro que podemos dizer e incentivar, não é isso que estou a dizer. O meu convite aqui é só a reflexão aqui na diferença que é conseguir oferecer o espaço só para a pessoa estar com a sua dor, ou estarmos ali só a tentar mudar o que esta pessoa está a sentir. Que é diferente. O que é que seria a nossa vida agora se fôssemos mesmo habituados a isso? Se não houvesse nenhum julgamento e constantes tentativas de salvação. O que não quer dizer que não devemos ajudar os outros, não é isso que estou a dizer? E acho que é aí na ajuda que às vezes podemos fazer algumas destas afirmações. Certo. Só que qual é a diferença? É que eu posso dizer a alguém, por exemplo, posso dizer a um cliente com quem eu estou a trabalhar e que está a lidar com um desafio, e eu posso dizer, olha, nós vamos encontrar uma solução. Sim, eu estou aqui. Sim, nós vamos encontrar uma solução. Sendo que eu não tenho a certeza se vamos encontrar uma solução, mas sei que esta afirmação aumenta a probabilidade de nós encontrarmos uma solução. Claro. Mas eu estou consciente disso. Eu acho que essa consciência também é importante. Só que estarmos preparados para... mas tu tens a certeza? Não, eu não tenho a certeza. Não é possível ter a certeza. Não é um jogo de certezas, é um jogo de o que é que nós queremos fazer agora e qual é a nossa intenção. É mais isso. Sim, e dizer também, sabes o que me ajudou a mim nessa situação? Isso ajudou-me a mim. Sim. Que também, mas isso não é logo aí, não é... Então, a proposta, eu achei interessante pontuar esta conversa, porque fiquei aqui a pensar que, às vezes, aquilo que alguém está a fazer quando diz tu tens todos os recursos entre ti e vai correr tudo bem e as coisas acontecem sempre por uma razão, no fundo a pessoa está-te a tentar salvar, está-te a tentar salvar do sofrimento que muitas vezes está associado à dúvida, que está associado E é muito mais agradável eu salvar o outro do que só segurar o espaço para a dor, não é? E é muito mais agradável, certo? Para mim. E ainda há aqui mais uma cena que às vezes é um pouco egóica, que é eu sou o salvador que te estou a dizer, estou a dizer que vai correr tudo bem. E depois quando as coisas até correm na forma que tu querias, dizes, estás a ver como eu te disse? Eu disse-te que Como ia eu correr te bem. disse. Não era preciso estar tão preocupado. Tá, como eu te disse, é. Então, são muitas camadas que estão aí. Será que às vezes o instrutor de desenvolvimento pessoal aquilo que quer é ser um salvador? Tenho a certeza absoluta. Sim. Sim, tenho a certeza absoluta. Sim. Eu acho que todos nós que estamos metidos no desenvolvimento pessoal estamos aqui porque estamos a trabalhar a nossa autoestima, cada um à sua maneira. Não é? Uns mais de uma forma muito consciente, outros não. Portanto... Então vamos ver se conseguimos encerrar aqui a conversa com algumas conclusões. Que conclusões é que temos? Então, uma das conclusões é uma conclusão bastante forte, é que ninguém pode ter a certeza de nada. Não sei se é a certeza de nada, porque não é só sei que nada sei, ainda assim é um saber. Apareceu-me no Facebook ontem uma frase que eu tinha partilhado há 5, 6 anos atrás, do Nisargadatta Maharaj, que é um professor da Advaita Vedanta indiano, e eu acho que era qualquer coisa como the ultimate understanding is that there is no ultimate understanding. Sim. Podes traduzir? Sim. Então, a compreensão última é de que não existe compreensão última. Eu acho, mas então, se podemos ficar aí com essa primeira conclusão, é de que ninguém em total congruência consegue fazer a afirmação de eu sei que isto é assim. Sim. Né? Embora tivemos para aqui a estudar algumas situações onde eu posso fazer a afirmação com um intuito, que é através da afirmação, utilizá-la como um pressuposto e ajudar numa situação, ou ajudar-me a mim a lidar melhor com uma situação, não é? E depois também falamos aqui... A palavra talvez, sabes? Eu acho que
precisamos fazer as pazes com a palavra talvez. Certo. E também na parentalidade, nós achamos muitas vezes que nós temos que ter as respostas todas para os nossos filhos. Quando, curiosamente, se nós conseguirmos admitir a nossa insegurança, isso promove mais segurança do que insegurança. Certo. Se nós conseguirmos assumir o nosso talvez. Então, se calhar, o talvez serve aqui de ponto para a segunda conclusão, que é, há algumas afirmações que talvez possam ser feitas e ativadas como pressuposto. Que é, talvez isto seja assim. Vamos experimentar, pensar desta forma e ver o que acontece. Não é? E acho que quando as coisas são feitas desta forma, acho que podemos continuar a ajudar. E ajudar é diferente de salvar, não é? Podemos Sim, ajudar. e acho que é de uma forma muito mais eficaz E de uma forma honesta. E mais intelectualmente honesta, sabe? Eu estou numa fase em que eu procuro muitos instrutores de desenvolvimento pessoal, né? Leio muitos livros, vejo muitas palestras, assisto a cursos, estou interessado em aprender. Estou nos 64% de estou entusiasmado para aprender mais. E uma coisa que hoje em dia me desliga imenso é as afirmações muito fortes que não são contextualizadas, porque podem-se fazer afirmações fortes, com certas contextualizações e explicando onde é que isto vem e o que é que eu quero com isto, mas quando é só feita a afirmação assim, taxativa, isto é assim, aquilo que eu observo depois é mais dano do que benefício. Sim, mas mesmo isso mexe mesmo comigo. Porque eu muitas vezes, como tu sabes, como coach, às vezes acabo a lidar com pessoas que chegam até mim depois de terem passado por processos de desenvolvimento pessoal. E às vezes esses processos são muito é assim, é assim, é assim, e depois as pessoas, quando nem sequer conseguem viver aquilo que era assim, e depois ainda por cima sentem-se culpadas, ou sentem-se diminuídas, ou sentem-se insuficientes. Porque não né? conseguem, não é? Porque depois estão muito confusas, Sim. mas sabem que está a acontecer por uma razão. Ou estão em dor, mas sabem que está a acontecer por uma razão, mas não conseguem encontrar a razão. E ficam às vezes ali tão perdidas. E quando de repente alguém lhes diz, talvez haja uma razão, talvez não haja. Qual é o problema se não houver? Qual é o problema se não houver, não é? E o que é que te ajuda mais agora? E qual é a tua intenção? O que é que gostarias de ter agora? E de repente a conversa começa a abrir e tu sentes as pessoas a dizer, uau! No outro dia uma aluna, uma participante no meu programa de mentoring, estávamos a ter uma sessão e ela disse-me uma coisa que eu achei bastante interessante, que ela disse-me, quando eu entrei, eu vim para o mundo do desenvolvimento pessoal, porque vinha do mundo das empresas e sentia que as pessoas estão muito fechadas dentro de uma série de caixas. Ela até estava a falar das caixas de burocracia e de como é que se fala com as pessoas, estão todas fechadas dentro de uma caixa. Mas depois, ao entrar no mundo do desenvolvimento pessoal, também percebi que muita gente neste mundo está dentro de outra caixa. Está dentro de outra caixa que parece mais possibilitadora e positiva que a anterior, mas não necessariamente. É uma nova caixa, onde agora temos estes clichês todos. E esses clichês podem nos prender. Né? E acho que podemos apresentar outras caixas hipotéticas. Olha tantas caixas que tu podes utilizar. Certo. Qual é que faz mais sentido para ti agora? Né? Sabes que essas afirmações encontramos muito nos cartõezinhos nas redes sociais, não é? São essas aparecem ali. Eu estava a pensar numa que, ao falarmos agora, aquilo que estavas a partilhar, antes era uma que me apareceu, que mexeu muito comigo, que dizia que as crianças só desobedecem porque os pais deixam. Imagina acreditar nisso. Sim. Mas tu estás a falar dos cartões, tu também utilizas cartões Claro que e utilizo pessoas que cartões. trabalham contigo fazem cartões com base nas coisas que tu dizes. E às vezes esses cartões também são frases assim bombásticas e taxativas, não é? Claro que eu acho que quem conhece o teu trabalho e vá mais longe no teu trabalho percebe os talvez, os ses, os eventualmente. Sim, claro, e eu faço muitas afirmações fortes em relação à parentalidade, portanto, eu não digo, normalmente, talvez não se deva bater nas crianças, não é? Óbvio. Sim. Eu assumo isso. Que é diferente estar a exprimir uma opinião, uma agenda própria e estar a exprimir uma verdade universal. Não é? E eu acho que aqui é que se torna muito importante saber. Mas isso é uma verdade universal, não se bate nas crianças. Sim. Nem em ninguém, a não ser que
Ok. Agora íamos entrar aqui numa discussão filosófica sem fim, mas isso já era espaço para outro episódio. E eu já estou contente com a conversa. Já conseguiste Já consegui sentir com algumas gotinhas e já, molho? já consegui sentir-me melhor. Que bom, Sim. que bom. Então, porque sabes o que é que eu descobri durante esta conversa? O que é que descobriste? Tudo acontece por uma razão, portanto, há uma razão para isto que eu estou a lidar com Que vês, com o tu meu olho. tiveste recursos E que todos os necessários. recursos, tenho os recursos necessários. Olha, não, por acaso quero dizer mais uma coisa. Diz-me. Quero dizer mais uma coisa. Que eu tenho muitas pessoas absolutamente maravilhosas à minha volta, não é? Tenho amigos, colegas, alunos, portanto, pessoas que estão dentro do mundo do desenvolvimento pessoal e que têm... não é? Recebo imensas mensagens e não sei o quê. E às vezes, quando se está a lidar com a dor, quando se está a lidar com o sofrimento, às vezes levar com os clichês é lixado. É horrível. É lixado. Às vezes, quando tu estás, e acho que toda a gente que nos está a ouvir já passou por momentos destes, tu estás a lidar com a dor, estás a lidar com o sofrimento, estás a lidar com a frustração, estás a lidar com a raiva, estás a lidar com uma emoção, e alguém chega e diz, não, tudo acontece por uma razão. Às vezes eu vou dizer assim, olha, se calhar a razão é... Se calhar a razão é de É como mandar-te quando agora dar estás uma volta. muito, 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 muito irritado, Sim. alguém vem todo zen e diz, calma, Sim. o que é que acontece? Ficas ainda mais irritado. É. Sim, ok. É assim, bom, é isso, cuidado com os clichês. Sim, cuidado Ponha com... um talvez nos clichês e utiliza-os ao teu favor. Talvez o melhor clichê seja usar o talvez. Sim, talvez. Talvez. É. Obrigada, Pedro. Talvez a vida possa ser realmente mágica. Talvez. Mesmo quando não parece. Yeah. Obrigado. Talvez. Obrigada.